Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tá dando pra ouvir legal? Como que tá? Boa noite. Boa noite, boa noite. Val já entrou. Gustavo, Luane, Eliane, Yasmin, boa noite. Tudo certo? Vamos ver se o Val já consegue entrar. Já mandei convite. Luiz Vico, boa noite. Breno, Natália, boa noite. E aí, Val, tudo bom? Beleza? Tudo certo? Boa noite. Bacana. Deixa eu ver aqui se a iluminação tá bacana, dá pra enxergar, né? Tá, o seu tá bom, o meu tá tranquilo? Tá sim. Tá até Não, branquinho. Tá bom, você é branquinho mesmo. nada, Tá tá. bem branquinho. Ah, o som tá bom? Pra mim tá chegando tranquilo, tá normal. Ah, tranquilo então. Deixa eu aqui ajustar só a iluminação um pouquinho. Bastante gente entrando. Boa noite. Pronto para a live de hoje? Bate-papo? Tranquilo. Estamos dentro daquilo que a gente já havia conversado da outra live, bacana. Não, Tá é um legal. assunto super interessante, super legal. O pessoal vai gostar Sim, bastante, eu acho. espero que sim. Queria pedir pro pessoal que está ouvindo a gente já, caso tenha alguma pergunta, pode ir mandando que a gente já vai respondendo e dando opiniões sobre isso. Tranquilo? Que na última live a gente teve um engajamento muito bom. Eu queria que nessa também fosse assim. Márcia Pacheco, boa noite. Jesse, boa noite. Vai ver a live, vai? Minha irmã. Vamos começar então? Vamos? Então, gente, como de costume, a gente começou da última vez assim, eu vou começar falando um pouco de quem sou eu e o Val conta um pouco de quem é ele e o que ele faz e tudo mais. E a partir disso a gente começa a realmente entrar no tema que a gente já tinha estipulado. Eu sou Ian, sou pré-candidato a vereador em Caçapava, sou estudante tanto de Direito quanto de Recursos Humanos, já me formando que vem na segunda faculdade, em Direito 2023. Sempre fui interessado por política e pelo meio social como um todo. E agora estamos nessa, né? Fazendo as lives, criando engajamento. A gente está tendo um feedback muito positivo de todo mundo. O Val eu conheço ele há pouco tempo, mas pelo pouco que eu já tive de contato com ele, eu percebi que ele é um rapaz super interessante, super envolvido e engajado. Isso eu acho muito bonito, proativo, que gosta de fazer o bem a todos. Vou dar a palavra para o Val agora para ele se apresentar. Bacana. Ó, pensei que você ia me entregar aí, rapaz. Gente, boa noite. Eu sou o Valdemir. Podem me chamar de Val se tiver que mandar alguma coisa. É mais fácil, né? Porque todo mundo me chama de Valdir, Valmir, Valdomiro, Valdecir, menos por Valdemir. Dificilmente quem me chama de Valdemir. Então, Val fica mais fácil. Eu tenho uma formação na área administrativa, né? Depois o MBA em gestão de pessoas. Eu sou pós-graduado também em Libras, tá? O ensino da Libras, língua brasileira de sinais, ao qual eu luto bastante. Eu estou tentando sempre mostrar a necessidade do aprendizado do mesmo. Também hoje, finalizando discente ainda, mas finalizando pedagogia, porque vou cair para essa área mesmo. Eu achei um caminho super bacana de correr atrás da necessidade que existe hoje dentro da educação, né? Mesmo principalmente para a comunidade surda. Então é basicamente isso. Não, legal. Super bem capacitado, né? Fico muito feliz por isso. O que acontece, gente? Na última live minha com a Laurinha sobre juventude na política, a gente acabou fugindo um pouco do tema por conta dos comentários. E um dos temas que a gente opinou sobre foi a educação. O Valdemir até me passou um feedback depois que fez com que a gente tivesse a ideia de fazer essa live. E o que acontece? A gente tratou a educação como uma educação de nível médio barra... Travando aqui. Médio barra técnico. E muitas vezes a gente se esquece de que o problema pode estar um pouco mais embaixo. A gente até citou que muitas vezes as escolas não conseguem criar interesse no aluno e fazer com que ele se engaje, com que ele esteja entretido, ou mesmo que ele consiga pensar, poxa, o que eu quero para o meu futuro? O que eu quero fazer?
O que o estudo vai me levar? Aonde eu vou chegar? Está muito mais para baixo o problema. A gente pega a educação básica e tudo mais, e muitas vezes essa educação não é tão de qualidade, ou as famílias não dão um amparo. E essa live hoje vai ser sobre isso, para a gente debater como e por que acontece tudo isso. Por que a educação básica na nossa cidade, em especial, é tão precária e como a gente pode melhorar. Não é, Val? Vamos lá. A primeira pergunta é essa. Eu gostaria de saber, Val, como que você enxerga a educação como prioridade na nossa cidade? Você acha que ela realmente é prioridade? Ela está deixando de ser? Está passando a ser? Como que você se posiciona frente a isso? Bom, como prioridade, você quer especificar prioridade a quem? Prioridade as famílias que não são nem de classe média, nem de média alta. As que são um pouco mais de baixa renda. Entendi. Então, né, como na última live, você estava comentando com a Laura, que eu achei super, super interessante, né, as opiniões, colocando, depois as perguntas que foram aparecendo. Um dos comentários, né, ao qual foi colocado depois, a questão da evasão. Né, isso tudo gerou uma conversa em que ela ramifica para vários lados. Mas priorizar a educação, uma coisa que, para nós, né, munícipes aqui de Caçapava, é interessante saber que existe alguns problemas, e agora eu vou dizer uma palavrinha que talvez, se você não concordar comigo, por favor, me fala, porque é interessante a gente discutir sobre isso. O problema, que é um pouquinho mais embaixo, é a questão social. Esse é existe vários, mas um dos problemas é a questão social real, o que acontece na realidade agora, hoje. Então, né, nessa conversa que a gente teve anterior, né, quando a gente falou sobre a questão até mesmo da evasão, né, parecia não ser um problema, aliás, parecia não ser uma prioridade o aluno estar na escola, quando na verdade o é. Só que a realidade de algumas famílias, da questão de uma classe mais baixa, ou até mesmo quem está numa situação miserável, a prioridade da pessoa é se manter. As prioridades básicas, né? Aquela questão da pirâmide de Maslow, por exemplo, é a questão básica mesmo. É saber o que tem para comer amanhã, trabalhando hoje. Ah, mas hoje eu tenho de ir à escola. Né? Vamos pensar numa criança. Né? Se a criança não está na escola, algo ali já está acontecendo de errado. Né? Veja pelo ECA, que trata os direitos e os deveres daqueles que estão sob responsabilidade de uma criança. Estão ali. Então, é direito da criança estar na escola. Se ela não está, a lei já está sendo deixada de lado. Violada. Né, nesse caso. Então, se a criança não está na escola, é porque existe algum problema. E esse problema, ele deve ser apurado, ele tem que ser tratado e tem que falar sobre isso. Esse é o mais importante. Tem que falar sobre isso. Porque a partir do momento que você deixa de lado um problema tão grave, tão grande como esse, que é a questão social, a gente passa a priorizar outras coisas e até chega a pensar, isso não é uma coisa só minha, somente sua, mas a gente começa a pensar sobre questões das pessoas estão deixando de lado a educação, e eles não estão deixando de lado, eles simplesmente estão priorizando o café de amanhã, o pão de amanhã. Né? E aí a gente pensa, poxa, mas a criança, o pai não tem a responsabilidade de trazer para dentro de casa? Às vezes ele não tem aonde deixar a criança. E fala, mas a criança vai para a escola, e depois disso, para onde? Se de repente não consegue, né, uma vaga dentro de uma organização, uma instituição, por exemplo, que faz o contraturno, né, que sai da escola e vai para uma instituição de contraturno. Aqui em Caçapava existem várias instituições assim. Ou para uma creche, por exemplo, se não tem vaga, para onde vai a criança? O pai é obrigado a voltar para casa, a mãe é obrigada a voltar para casa, aqueles que estão trabalhando com a questão de reciclagem, retornam para poder cuidar do filho, para poder trazer o pão para o filho. Então, às vezes, acaba levando a criança para fazer a coleta de reciclável, para trabalhar como pedreiro, para a mãe. Eu vou te dizer uma coisa até particular. Eu já fui com a minha mãe na infância. Minha mãe arrumava, né, a casa doméstica, era doméstica de uma residência, e eu fui com a minha mãe porque não tinha com quem me deixar. Eu estudava no período da manhã e ela precisava levantar o dinheiro para casa. Então eu sei disso, eu já fui com ela na casa de uma
ex-chefe dela, porque não tinha onde me deitar. E hoje isso é real, isso é verdade hoje. Não, com certeza. É até interessante você citar a pirâmide de Maslow, que com certeza não tem como uma criança estudar não tendo o que comer, ou ela indo para a escola simplesmente para comer. E eu gostaria de saber, Oval, o quão próximo é isso na nossa cidade? Isso é tão presente? É recorrente? Como que acontece? Como que você enxerga isso? Por favor. É muito presente. É difícil falar uma coisa assim, né? Gostando da cidade, sabendo das coisas que acontecem na cidade, mas isso é muito presente, isso é real. Isso acontece agora. Não vai uma coisa que vai acontecer amanhã cedo ou talvez semana que vem. Isso está acontecendo agora. Por quê? Pensando nas famílias, eu moro na zona rural, né? Eu moro em uma chácara, tal, eu moro um pouquinho mais afastado. Pouca coisa da Menino Jesus, mas eu moro um pouquinho mais afastado. E aqui ao redor, a gente vê pessoas tendo esse tipo de problema e por vezes, né, as pessoas até ficam pensando, poxa vida, mas essa criança deveria estar na escola, né, deveria estar acontecendo. Isso é real porque precisa trazer para dentro de casa o alimento. Então existe uma prioridade aí e aí eu não vejo, né, como falha do nosso sistema, falha da nossa gestão hoje. Eu vejo sim uma demanda um pouco maior que não está conseguindo ser suprida. Então, quando você me pergunta, essa realidade de Caçapava é hoje? Sim, é agora. É agora. Isso acontece nesse momento. Nesse momento, a gente sabe que existem famílias que estão precisando. Existem famílias que, se você rodar pela cidade, espero que não fique em casa, tá, gente? Permaneça em casa. Mas aqueles que precisam sair, né, se saírem agora, para você que mora próximo aqui à Vila Menino Jesus, esse lado aqui do Paraíba, né, do Rio Paraíba, você pode notar que naquela distância da Rua do Porto, você vai ver muitos catadores, pessoas que trabalham com a reciclagem, trazendo seus carrinhos para casa, vindo embora depois de um dia inteiro de trabalho. E aí você pensa, poxa, nossa, coitado, ele está realmente dando duro para aquilo. Ele está vivendo uma situação real agora. Isso é agora. Não, concordo 100% com você. É até comum da gente ver por aí, não deveria ser, mas é. A gente vê, por exemplo, rapazes olhando carros com 2, 3 crianças junto com eles. E pela minha visão de estudante, de pessoa, cidadão de Caçapava, enxergo que com a pandemia e tudo mais, isso só piorou, não é? Porque até então a gente tinha escola para deixar a criança de manhã ou de tarde, independente do turno que ela ficasse, e de tarde, como posso te explicar? Ela ficava de manhã ou de tarde, e no outro período, ela ficava ou junto com o pai, ou em alguma ONG, ou em algo com esse sentido. Uma vez que a gente não tem mais a escola segurando essa criança por certo tempo, ela tem que ficar o dia inteiro junto com o pai, então ela acaba indo trabalhar e tudo mais. Isso realmente é algo na nossa cidade que é muito frequente, porém não deveria ser. Verdade. Quais E cálculos, esse Val? é um dos problemas, um apenas, né? Que é um problema que, é claro, abrange o Brasil todo, né? Se olhar, tiver um olhar sistêmico assim, bem macro, ele abrange o Brasil todo. Mas falando da situação Caçapava, ele também é real e acontece. E, às vezes a gente passa despercebido porque não sabe o que está acontecendo, mas é real e acontece agora. Não, com certeza. Na sua opinião, você acha que a pandemia agravou tudo isso, que nem eu acabei de comentar, ou você pensa de alguma maneira diferente? Não, concordo plenamente com você. Aconteceu e com isso, né, surgiram outros problemas. Porque pensa eu não sou profissional psicólogo, mas pensa na questão das pessoas que estão em casa não tendo, não sabendo o que vão fazer amanhã, tendo de pagar uma conta, enfim, N coisas que precisa pensar para o amanhã, está dentro de casa com as crianças, não tem esse costume, por vezes não tem, não deveria, mas às vezes não, pela situação não consegue. E vai gerando problemas, ele vê a situação do filho pedindo, pai, queria tanto um chocolate, né? Ao invés do pão, ele pede chocolate, porque a criança, ele quer, e pede, e o pai não consegue, e o pai sabe que tem que sair para poder conseguir esse dinheiro, ele sabe que apenas catando, às vezes, né, eu estou falando, né, estou simbolizando os catadores, mas isso é no geral. Mas sabe que, por exemplo, a pessoa que precisa pegar ali o papelão que é vendido a 5 centavos, 5 centavos,
ele tem que vender um montante para poder comprar o chocolate, mas ele também sabe que tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que, de repente, se tiver a internet, né, no caso, para o estudo das crianças que está sendo EAD, que está sendo em casa, para aqueles que conseguiram, tem que pagar as contas, cara, é uma coisa incrível e é verdadeiro em nossa cidade. Né? Não apenas, é claro, a gente tem que generalizar sim em sentido Brasil, mas olhando para Caçapava, é uma coisa que a pandemia trouxe mais problemas que a gente não esperava, mas sabíamos que, havendo, né, as dificuldades agravantes, isso iria acontecer. Então, aumentou o índice de violência doméstica, aumenta a invasão escolar já estava acontecendo. Você imagina a criança que não consegue agora acessar isso que a gente está fazendo, esse tete-a-tete que a gente está fazendo nesse momento, que não consegue assistir agora, né? Ele não consegue assistir a aula em casa. E como é que fica a questão escolar? Como é que fica as suas aulas? Sim, com certeza. Seria mais um ano perdido, né? Sim, e a gente pega também, estava até lendo sobre isso hoje, durante a pandemia, o índice de suicídio no Brasil aumentou em 30%. Tudo bem que a pandemia, tudo isso, quarentena, isolamento social, eram coisas que ninguém esperava, ninguém pôde prever. Mas a gente tem que ficar atento a esses índices que demonstram que realmente as coisas não estavam nos trilhos desde antes. A gente pega aí a criança, por exemplo, né, que tem que trabalhar junto com o pai, muitas vezes. Enfim, ela consome com o olho. Não é? A criança não entende que, poxa, por que meu amigo da escola ou por que a criança do comercial que eu vejo na televisão ou vejo na revista tem tal coisa e eu não tenho? Como que um pai vai explicar isso para ela? Realmente é uma realidade triste, uma realidade complicada. Anteriormente você citou, Val, que as ONGs acabam tendo um papel muito eficiente no meio disso. Tudo bem que o papel da ONG, na realidade, é desenvolver intelecto e tudo mais que você possa imaginar nas crianças. E realmente, elas desenvolvem de maneira espetacular. Mas você acha que essas ONGs acabam tendo um papel a mais do que deveriam ter? Um papel que talvez os pais ou, não sei, familiares, escola, poderiam assumir para eles, mas acaba ficando na mão das ONGs? É uma situação um pouco difícil de se analisar assim. Vamos entender por partes, né? Porque, por exemplo, uma OSC, né? Uma organização de sociedade civil, que faz ali um contraturno escolar, que trabalha com as crianças, que ficam com as crianças num período enquanto elas não estão na escola. Aí quando vão para a escola, né, faz aquele contraturno, né? Se não está na escola, está na ONG. Só que o trabalho da ONG não é apenas ficar com a criança enquanto o pai ou a mãe está trabalhando. Com certeza. O papel literal, assim, principal, né? Eu sou casado com uma assistente social e eu falo disso porque eu vejo isso acontecendo. O trabalho é com a família. Então, trabalha os atendidos. E quem são os atendidos? Né? Tem a criança que está na OSC, por exemplo, sendo atendida no contraturno, mas também existe um trabalho muito, muito importante, que é o trabalho direto com a família, que é dar um empoderamento à família para poder retornar ao mercado de trabalho, para poder estudar, para poder ter a questão psicológica, para conseguir, né, não apenas o emprego, mas o trato familiar melhor. Né, o trato com a criança melhor, o trato com a esposa, eu comentei do problema de violência doméstica, o trato com a esposa ou com o marido, com o companheiro, com a companheira, enfim, melhor entender que é uma situação de risco que todos estamos passando e que eles são principalmente os atingidos. Oi? Muito vulneráveis, né? Muito vulneráveis, muito. Então, as ONGs, elas atendem as crianças que estão numa situação de vulnerabilidade. Essa é a palavra. Então, eu acho importantíssimo. Estão fazendo, todas as ONGs estão fazendo aqui em Caçapava de parabéns. Né? A gente tem que parabenizar o excelente trabalho que eles estão fazendo. E o desenvolvimento e o empoderamento junto às famílias. Isso é importantíssimo. Sim, com certeza. Vai além da criança, né? Pega o ambiente familiar como um todo. Você falou anteriormente, no meio da sua fala, que muitas vezes falta o amparo familiar e que isso pode acabar aparecendo em situações onde não deveriam aparecer. Você poderia citar um exemplo disso, por favor? Eu vou citar o exemplo de uma historinha que ela é real, mas é assim. O bullying hoje em dia,
Não é esse o assunto, mas eu vou citar porque eu acho que faz parte. O Certo. bullying, né, que acontece nas escolas não acontece apenas com a questão do homoafetivo, e nem apenas com o gordinho, ou com o magrinho, né, com o negro, ou com o branco. O que acontece muito, né, nessa questão do bullying é também uma questão social. Então, por exemplo, uma criança que a família está passando por um problema X, né, que está realmente numa situação de miséria, talvez, às vezes perde aquele ânimo de dar o banho na criança, enfim, N coisas. Então eu vou citar um exemplo, né, um exemplo de uma historinha. Que o menininho vai para a escola, chega na escola, e a professora, por vezes, acabou não notando, porque ele senta um pouquinho mais profundo, não nota que ele está sujinho, que o cheiro não é agradável. O problema é que o amiguinho do lado, como é que acontece o bullying, né? O amiguinho do lado, de trás ou da frente, sente. E aí começa a xingar, começa a fazer aquelas brincadeirinhas, que é de criança, mas faz, porque vai xingar, vai falar, e dentro da cabecinha da criança começa a gerar um desagrado, a não querer mais estar ali, porque a vergonha, não por culpa dela, não por culpa dela. E a gente não pode também jogar a culpa diretamente para a família, porque a família também está vivendo uma situação de vulnerabilidade extrema. E é aí que deve entrar, né, na questão aqui de Caçapava, por exemplo, os instrumentos, né, de sociais que funcionam em Caçapava. Funcionam, né? Em todas as cidades funcionam, mas em Caçapava eu sei que funciona. Né? Que a pessoa tá com um probleminha, vai direto ao CRAS, né? Dali é levado ao CREAS, enfim, tem todos os andamentos. Eu não sou assistente social para estar falando sobre a situação, mas eu estou falando daquilo que eu vejo acontecer. Então, os instrumentos de Caçapava sociais, eles funcionam muitíssimo bem. Funcionam. Mas pensa nessa criança que está sofrendo bullying na escola. E aí a professora consegue perceber e vai falar, né, com um dos setores, ou de repente até mesmo o conselho tutelar, onde a família é acionada, é orientada e passa a dar o banho. Na cabeça da criança ainda está aquela brincadeira do amiguinho do lado, que chamou ele de porquinho, que chamou ele de fedidinho, e teve o problema que aconteceu decorrente. Isso é complicado, isso é difícil de se trabalhar. E sim, Val, e com certeza, esse fato dele sofrer um bullying por certa parte da infância, com certeza vai interferir lá na frente, entende? Ele vai desenvolver vários complexos e coisas psicológicas em relação a isso. Tanto a autoestima, tudo que você imaginar acaba interferindo no futuro. Problemas mentais realmente graves, depressão, ansiedade, falta de autoconfiança, falta de empoderamento. E realmente, muitas vezes não é questão da família falar, poxa, não vou dar banho no meu filho. Isso não acontece. É a questão, por exemplo, a família não ter pago água, entende? Não ter água no chuveiro. Como vai tomar banho sem água? Não tem como. Poxa, não tem uma pasta de dente, uma escova. Não é um fato de desatento, é falta de atenção. E sim falta de amparo e falta de condição de conseguir bancar isso para a criança. Não é? Voltando para o Maslow, que nem a gente comentou logo no comecinho da live, uma criança sem higiene básica não consegue se desenvolver. E aí entra o bullying e tudo mais. A gente estava comentando agora há pouco sobre o efetivo do amparo social em Caçapava. Você, atuando em ONGs e sendo marido de uma assistente social, vivendo essa realidade, você acredita que a nossa mão de obra do município de Caçapava, que trabalha nessa área de amparo social, é condizente com a população e super necessidade? Você enxerga que esse efetivo realmente consegue dar conta do recado? Eu estava até pesquisando a respeito do CREAS, que nem você acabou comentando, e da Secretaria de Educação, que tem que ter assistente social. Como que funciona tudo isso? Como que você enxerga? Por favor. Ó, eu vejo da seguinte forma. Os setores, né, sociais funcionam, as meninas e os rapazes que trabalham, né, os profissionais da área que trabalham, eles dão seu sangue ali com profissionalismo, eles trabalham e fazem a sua parte. Mas eu fico pensando na questão quantitativa Caçapava. É muito grande. É muito grande. Se você fez a pesquisa, você sabe que em Caçapava existe dois CRAS e dois CREAS. Não, é um CREAS. Existe dois CRAS, que é o início para a parte social, né, para você, é a parte base para você poder ter acesso ao CREAS, enfim, é onde você faz o CAD único, né, tem dois CRAS funcionando e um CREAS. Tem os CAPs da vida, da parte psicológica e tudo mais.
Mas vamos pensar nesses 3 setores aí que estão funcionando. Vamos falar do CRAS, né? O CRAS, por exemplo, que funciona muito bem, dá um amparo legal, que faz o negócio funcionar. São 2. Para uma quantidade de caça-pau, né? Vamos pensar em 92 mil, não sei, hoje 93, né? Um pouco Não mais. sei ao certo. Né? O censo é antigo. Mas vamos pensar assim, vamos pensar em 92, que é do IBGE de 2010, se não me engano, né? Vamos pensar em 92 mil pessoas sendo atendidas por 2 CRAS. Dentro de cada CRAS, existem os profissionais técnicos. Só que aí, né, um está funcionando para cima da linha, eles fazem o atendimento para cima da linha nessa região, e o outro para baixo. E pegam todos os bairros, ou não? Todos os bairros. Todos os bairros. E aí, dentro de cada um, tem os seus técnicos profissionais capacitados e competentes, né? Só que num número mínimo. Aí o pessoal fica reclamando, poxa, mas só marcaram o meu atendimento lá para o mês de agosto, só marcaram para o mês de setembro, só... É porque não dá conta, é muita coisa, é muita gente, e principalmente agora, para essa questão do coronavírus, da pandemia, principalmente agora, é muita gente procurando auxílio para pouca gente atendendo. É pouca gente, né? É uma realidade, pouca gente. Você comentou da educação. A educação precisa ter uma assistente social. Vamos falar de Caçapava de novo. Sabe quantos existe aqui? Pelo menos, né? Que a gente buscou em site para procurar saber quantas pessoas são? Quantas? Para atender Caçapava. Uma. Uma pessoa? Para atender Caçapava, para atender educação. Então, eu acho que é uma coisa para se pensar. Né? Eu penso assim, né? É uma coisa que deve ser visto como real. Os profissionais estão dando conta? Os profissionais estão fazendo, né, da melhor maneira possível e estão atendendo a todos. Né? Só que eu penso assim, é uma questão para as pessoas que estão já envolvidas com a gestão pública, né, que estão afim, né, de fazer algo melhor para o pessoal. Pensa nisso. Sim. Né? É complicado, é complicado. Eu, por exemplo, chegar numa sala de aula onde eu tenho que acionar, bom, não é este o andamento correto, mas digamos que tenha que acionar um assistente social para atender a educação. Quantos alunos existem em Caçapava? Né? Pensa quantos alunos existem em Caçapava e um profissional atendendo. É complicado. Né? Sim. Se passar disso, são 2 atendendo. Então isso é complicado. É complicado de você tentar entender como isso está funcionando. Né? A minha esposa e eu, a gente conversava sobre isso, e a gente até fez aquele comentário do neoliberalismo, do sistema neoliberal, né? Do Estado mínimo. Gente, é uma coisa para pensar e ver que a questão social ela precisa ser priorizada. É um ponto, é um ponto. Claro, existem vários outros pontos a serem vistos, mas este é um que tem que ser priorizado, não pode ser mais deixado de lado. Deixar de lado, gente, deixa de lado o negócio e as outras coisas não funcionam. É incrível como é deixado de lado. A assistente social hoje, não porque eu sou casado com uma assistente social, mas a assistente social hoje, quando você observa o trabalho dela, né, eu não sei se é do seu conhecimento, mas a assistente social só trabalha 6 horas por dia. Por quê? Grande, ela traz dia de trabalho, a pessoa chega a atender a quase 200 pessoas com problemas diferenciados. Você imagina cada problema que ela tem que pensar e dar suporte ou dar orientação. Pensa nesse profissional e você ter uma quantidade mínima neoliberal, não funciona. Tem que ser mais, a equipe tem que crescer. Né? Não. Fica a dica, né? A equipe tem que crescer. Sim, e que nem você acabou de comentar. A gente realmente tem um efetivo qualificado, porém a quantidade é muito baixa, é muito inferior ao que deveria ser. A gente pegar e comparar, poxa, 90 mil pessoas, um censo de 10 anos atrás, com certeza aumentou muito. E a gente ter uma pessoa para atender tudo isso, realmente não faz sentido. A Márcia aqui, se não me engano, perguntou qual é a causa desse efetivo ser tão baixo? Ao meu ver, é falta de interesse. Tudo é questão de interesse e de senso. Poxa, será que eu realmente devo me importar com isso? Eu como gestão pública ou não? É falta de interesse, entende? Se não importa para quem cuida da gente, entre aspas, não vão correr atrás, entende? A gente pega e vê, né?
que tudo é questão de escolhas, não é? A Vanessa perguntou, como é a inclusão na educação de Caçapava? A gente já responde essa. Qual o tipo de interativo maior e por que não abrir concurso público? É viável, entende? É viável. Se a gente for ver qual que é o nosso efetivo frente à realidade, com certeza não condiz. Então, com certeza, isso tem que ser levado para autoridades, para superiores, que vão correr atrás disso pela gente, entende? Falta esse alguém para correr. Valdemir, como que você enxerga a inclusão na educação dessa pá? Você enxerga isso como algo positivo, como algo que realmente acontece, que poderia acontecer mais? A inclusão no sentido, só para eu entender, inclusão geral? Você está generalizando isso? Olha, a Vanessa não especificou, imagino que seja no sentido de inclusão mesmo, de incluir em maiorias, entende? De equiparar. Imagino que Sim. seja nesse sentido. É Vanessa, né? Vanessa. Vanessa. Vanessa, olha só. A inclusão, né? Que em Libras a gente tem esse costume de fazer isso daqui, ó, que é uma mão sobreposta à outra. Por quê? Ajuda. Inclusão é estar junto, como igual. Na questão social, se a gente for falar de questões de classes sociais, o trabalho ele começa um pouco mais embaixo, né? Ele começa dando suporte às famílias para estarem, por motivos, né, independente dos motivos também, mas para eles estarem de forma igual. Quando a gente fala de inclusão, muita gente ainda acha, principalmente quando perguntam para mim por causa da questão de Libras, me perguntam, mas o surdo, né, ele é incluso na escola? Eu digo para você, hoje, a nível Brasil, não, não. E por que eu digo isso? Porque quando se coloca, eu estou falando da questão da comunidade surda, nesse momento, só para exemplificar. Quando você coloca o intérprete de sala, eu sou intérprete, coloca o intérprete de sala, para comunicar com o aluninho surdo, você está simplesmente resolvendo um problema de comunicação. Comunicação como? Da matéria chegar até o aluno. Ponto. Aí existe um amiguinho do lado, que de repente ele está fazendo seu probleminha de matemática, errou, ele precisa de uma borracha e não tem. Como é que ele pede uma borracha para o amiguinho do lado se o amiguinho do lado não faz ideia de como se comunicar com ele? Isso não é inclusão. Inclusão é ensinar aos amiguinhos do lado como se comunicar, para que ele se sinta como igual e não desigual. Igual. Essa é uma questão somente da comunidade surda. Tá? É uma questão. A inclusão social quando você fala de, por exemplo, uma pessoa que está no nível que é de uma classe social mais baixa e ele permeia ali estudar com numa escola particular um curso técnico que é pago. Que é pago. Aí existe aquela questão das bolsas, né? De você presta lá, você ganha uma bolsa de estudos e tal. Ele estuda, estuda, estuda e consegue entrar. Consegue entrar. Ele vai estudar com as outras pessoas que estão pagando e ali existe um desnivelado, como é que fala? Desnível, é um desnível social. Por quê? Ele que passou, que estudou, que está ali por mérito, por vezes não consegue tratar uma questão social direta com os outros alunos, com os demais alunos. Isso não é discriminação. Né? Pense bem, não é uma questão que está discriminando o outro aluno, mas sim porque ele veio de uma razão social diferente e a própria pessoa se sente diferente dos demais. E isso é complicado, porque você tem que trabalhar a pessoa que está, de repente, num nível social mais baixo, de não se sentir assim. E para ele não se sentir assim, não é da noite para o dia. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho que você vai empoderando. Eu citei isso dentro das OSCs aqui de Caçapava, das organizações. É um trabalho que você tem que empoderar. Funciona aqui em Caçapava? Está funcionando o empoderamento das famílias dentro das organizações. Mas nem todos de Caçapava que necessitam desse serviço estão sendo atendidos. E aí vem a questão, mas então deveria estar acontecendo isso na escola? Deveria. Está acontecendo? A nossa realidade não mostra isso. Mas existem muitas famílias sendo atendidas, né? Sim, com certeza. E até interessante notar, Valdemir, que você comentou que o intérprete nada mais faz com que o aluno ouça e compreenda o que é passado para ele.
Só que isso não garante que ele vai compreender a matéria, que ele vai assimilar. Então, realmente é um problema muito grave. Fora que ele não consegue se comunicar com a professora direto, com o colega, com a tia da cantina, com ninguém. É um negócio realmente muito profundo. A Márcia, a professora Márcia, minha professora, ela perguntou por que as escolas não são adaptadas. Imagino eu que tanto para cegos, quanto para deficientes motores e tudo mais. Na última live eu até comentei, tem até um colega meu aqui, uma colega minha, de curso técnico, que a gente fez nosso TCC voltado para analisar como a ETEC é antiga a ponto de não ter sido construída visando pessoas com deficiência. E, ao meu ver, é isso. A gente pega prédios antigos porque que eles foram construídos em uma época que não era prioridade isso, que não era anotado, né? Que ainda nem tinha o Estatuto do Deficiente Físico e tudo mais. Isso acontece muito até hoje em dia, né? A gente pega construções novas que não são feitas de acordo com o que deveriam ter sido construídas. E tem regra para isso, tudo tem regra. O degrau tem tamanho certo, o corrimão tem tamanho certo, tem que ter placa tátil, porque o deficiente visual, ele tem que saber onde que ele está indo, não é? Ele tem que bater a bengala dele e saber, poxa, aqui tem um desnível, eu tenho que parar, senão eu vou cair. Tá chegando mais perguntas, vamos ver. Por que não é educação financeira como base de ensino? Eu acho, Val, mas é realmente muito interessante, né? Saber gerir riscos e tudo mais. Voltando à questão da professora Márcia, como que você enxerga em relação a isso? Da falta de escolas. Como que isso interfere? A adaptação. Sobre adaptação, né? Muitas escolas... A base é do que você falou. Muitas escolas são antigas, né? O prédio de onde funciona a instituição escolar é antigo. Então, você citou a ETEC aqui de Caçapava, onde você fez o trabalho, você fez o TCC e tudo mais. As fábricas, lojas, muitas também não são. Mas, falando de escola, não apenas para a questão motora, né? Eu já citei questão de Libras para a comunidade surda e tudo mais, muitos não são adaptáveis, entenda que é a minha opinião, tá? Muitos não são adaptáveis porque não priorizam. Né? Porque sempre é mais fácil achar que... Vou citar um exemplo. Mas a gestão orgânica que deve fazer isso. Ela que deve ir atrás e resolver. Tem que ter fiscalização. Se não houver fiscalização, por exemplo, nós dois, né, você e eu, estudando em determinada faculdade, determinada escola, a gente pode dizer, nossa, isso daqui poderia ser diferente. Vamos levar à frente uma reclamação, uma opinião, enfim. Vamos levar isso à frente. A gente leva para a escola, tenta conversar e tal. Se de repente a escola ela for do estado ou municipal, não adianta levar apenas para a direção. Tem que ser levado para aquele que presta a gestão por aquele prédio. Né? E não apenas a gestão local, mas a gestão municipal, por exemplo. Então, muitas coisas não são mudadas, não são criadas dessa forma, porque são antigas. Né? São antigas. Agora, os prédios novos, todos devem obedecer, desde que haja uma fiscalização. Desde que haja uma fiscalização. Sem fiscalização, gente, vai virar uma reclamação futura. Né? Mas tem que haver fiscalização hoje. Sim, com certeza. Como a gente volta tudo para a mesma ideia. É questão de prioridade. Poxa, até que ponto eu devo me preocupar com isso, entende? Se você não tem essa necessidade, por que você vai se preocupar? Pensam muito assim. Chegou um comentário aqui, ó, de um amigo meu da faculdade. Conheço faz muito tempo já. Precisamos tirar a lei do Estado de dormência. Conseguimos elevador na Câmara Municipal quando começamos em 2019 a frequentar as palestras de OAB. E eu, deficiente físico, não tive acesso a esse espaço. Pelo que eu entendi, e pelo que eu conheço o meu amigo, meu colega, ele não conseguiu ter acesso a uma palestra por conta de uma falta de estrutura. Poxa, isso não é concebível hoje em dia. Não é? A gente discute tanto igualdade disso, daquilo, mas a gente acaba esquecendo desse detalhe. Né? É algo que a gente vive, que a gente passa todo dia e que muitas vezes a gente nem percebe. A gente vai na loja comprar um cartucho de impressora, chega lá, sobe o degrau, compra o cartucho e sai. Poxa, isso eu sou cego. Deficiente físico, entende? Não conseguiria. É uma realidade que a gente tem que mudar com certeza. Se a gente andar aqui pelo centro de Caçapava, você vai ver isso acontecendo. Sim, com certeza. Existem vários pontos, sabe, Ian?
Existem vários pontos de acessibilidade, sim. Existe. Você vai andar, você vai encontrar. Mas é complicado porque, né, você consegue acesso à calçada, não consegue subir a um banco, por exemplo. Ah, claro, os bancos, pelo menos o que eu me lembro aqui de Caçapava, todos os bancos de Caçapava possuem a rampa de acesso, todos, né, pelo que eu me lembro. Mas isso, de alguns anos para cá, não foi sempre assim, né? Sim, Para uma palestra, por exemplo, eu fiquei imaginando a situação do seu amigo. Para uma palestra, a primeira coisa, se for eu, o palestrante, vou lá falar sobre situação de inclusão em Libras, legal. A primeira coisa que vem na minha cabeça para eu fazer uma palestra é o local. Onde é que nós vamos fazer? Né? De repente já tem todo o assunto pronto. Então a minha preocupação, onde nós vamos fazer? Nós vamos fazer num local de acesso livre a todos. Bom, é isso. Se você não sim. pensar assim, inclusão não vale de nada na sua vida. Não vale de nada no seu pensamento. A gente fala, 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 chega na hora, existe um auditório no terceiro andar que seria interessante a gente estar conseguindo chegar até lá e fazer, né, essa palestra ali dentro. No terceiro andar, aí a gente tem que pensar, são escadas ou elevador? Existe elevador? Legal, o elevador leva até o local certo? Não tem uma escada, nada para, né, o cadeirante, por exemplo, né, tá utilizando para subir. Mas lá o pessoal ajuda. Não, não tem que pensar na ajuda do pessoal, tem que pensar na independência Ele tem da que sozinho, pessoa que precisa. Na com certeza. independência, então, sempre pensar no local é acessível a todos? Se for acessível, estamos juntos. Né? Se não for acessível, fica meio complicado. E vai Coitado do além, seu Val. amigo. A gente pensa muitas vezes em edifícios particulares ou públicos, enfim, que não permitem que o deficiente físico, visual, enfim, chegue até certo lugar. Mas muitas vezes a rua já não serve para isso, entende? A gente pega uma calçada estreita que não passa cadeira de rodas. Pega uma calçada toda esburacada, que tem árvore quebrando calçada, tem poste no meio da calçada, tem tudo o que você imaginar para dificultar, tem. Falta uma rampa. Como que ele vai atravessar a rua? Entende? É complicado, falta um piso tátil, ou se tem é desgastado e é escuro, deficiente visual, que não perdeu completamente a capacidade de enxergar, não vai conseguir distinguir do que é chão normal e o que é piso tátil que você consegue enxergar, entende? É todo um complexo, né? A nossa sociedade, a nossa cidade como um todo não é preparada para isso. E tem que ser. Não é culpa da pessoa ela ter uma deficiência. Ela é igual a todo mundo. Todos somos iguais. Não tem por que ter esse tipo de segregação. Que realmente é o que acontece, não é? Você até comentou esse quesito de, na hora alguém ajuda. Poxa, imagina como deve ser chato para você deficiente ter que depender da ajuda de alguém para subir numa escada, para ver uma aula, entende? Realmente não é cabível. Isso não pode acontecer e acontece. Detalhe, Acontece. Aqui em falando. Caçapava, deixa eu só citar uma situação. Aqui em Caçapava eu sempre vejo na mesma rua. Eu não sei se é a rua que tem um problema, ou de repente eu estou passando exatamente naquela hora. Né? Mas sempre eu vejo um problema numa rua onde existe uma instituição de animais ali, a Cônigo Rodovalho. Essa rua, é claro, várias outras ruas também têm problemas de acesso. E O aquela centro rua, tem. eu sei que tem uma subidinha, uma rampinha e tal, mas ali é um lugar estreito, né? E sempre, incrivelmente, sempre que eu estou indo para a instituição, ou de repente eu pego aquela reta para poder sair lá na Dutra depois, sempre que eu estou passando por ali, eu vejo ou um cadeirante, ou uma pessoa que tem a deficiência visual com a sua guia, tentando procurar a calçada, tentando procurar, e a calçada é mínima. E mesmo assim, às vezes, ainda tem placa de... O pessoal vai e encosta a bicicleta, placa de comércio. Sim. Cara, gente parando o carro. Gente parando o carro naquela calçada que já não cabe, eu não sei se chega até 1 metro. Né? Eu acho que é 80 centímetros, acho que é a medida de uma porta, a largura de uma porta. E as pessoas não conseguem, porque tem um poste na frente. Cara, é incrível, é incrível. Sim, com certeza. E vai além, Val. Não é só em regiões periféricas da cidade. O centro em si não é feito, entende? O centro, que é o centro comercial, onde todo mundo teoricamente anda para comprar as coisas, ir no correio, no banco, passear, comer pipoca, ir na banca, fazer, independente do que for, na praça, não é feito para isso, entende? Eu estou num projeto agora, junto com a minha equipe, da gente mapear quais são os problemas de cada bairro da cidade. E a gente vai no centro essa semana ainda. E eu vou mostrar para vocês como realmente nem as ruas que circulam a praça, que fazem o perímetro, são feitas, entende? A área que, em tese, é feita para a gente andar, para a gente gastar, consumir, fazer, exercitar a economia da cidade,
é feita para isso, entende? Não adianta ter um banco, ou, por exemplo, a câmera, no caso, não é, mas um banco, uma loja preparada, sendo que a rua não é preparada. Tem que ser um conjunto, tem que ser harmônico. Não adianta ter um se não tem o outro. Ao mesmo passo, não adianta ter uma rua preparada e ter um lugar privado que não é preparado, não é? A gente tem que ter essa independência. O Betinho Caçapava, doutor, advogado, comentou que falta interesse público. Eu concordo com certeza. Não chama atenção, entende? Você arrumar uma calçada. Compensa se asfaltar uma rua, o cara vai passar de carro e falar, poxa, prefeito da hora, vereador bom, esse asfaltou, não sei o quê. São coisas voltadas a minorias. E a gente tem que ter isso em vista. A gente não pode perder esse amparo a minorias, entende? Alguém tem que defender por isso. Alguém tem que se importar, tem que ter esse senso. Tipo, poxa, olha aqui, como que isso tá aqui e a gente nunca percebeu? Entende? Eu fico muito feliz que a gente está vendo isso mudando. A gente está vendo agora pessoas novas chegando e cada vez mais tendo esse senso de coletividade. Não é? É um tipo de qualidade que a gente... E agora a gente anda vendo. O vídeo cortando. Voltou? Voltou? Eu tô te vendo, você não tá me vendo? Tranquilo. Não, é que cortou. Eu não sei o que você falou por último, mas cortou. Só uma coisinha que eu até acho interessante. A gente falou da rua, né, da calçada. Claro, dar nome às ruas é bastante interessante, é importante, deve acontecer. Deve acontecer. Mas, assim, olhando como pedestre, seria mais importante eu conseguir passar por uma calçada do que saber o nome da rua. Né? Claro, existe sim, é importante, deve acontecer, né, o dar nome às ruas. Mas, poxa vida, você dá o nome à rua, qual o nome daquela rua? Ah, Rua 3 ali, onde eu não consigo passar na calçada. Né? É o que eu até comentei em um vídeo meu passado. Muitas vezes a gente pega a função parlamentar e espera muito pouco dela, entende? Parlamentar, ele tem que fiscalizar, tem que propor projeto, tem que ser próximo da população, tem que ouvir, tem que apresentar, tem que empurrar, falar, ó, prefeito, faz isso, faz aquilo, fica de olho, ó, aqui tem tal coisa, denúncia aqui, denúncia dali, avaliar contas. E muita gente não sabe disso, entende? Eu até pretendo fazer um vídeo explicando quais são as funções e o que um parlamentar deve fazer, porque eu vejo que tem gente que fala, Ian, o que um vereador faz, o que um deputado faz, eu voto em quantos vereadores, em quantos prefeitos? Fala, amigo, só tem um prefeito, entende? A gente vê uma falta de educação política. E muito que nem você acabou de comentar. Ah, o nome à rua é importante? É muito. Faz parte da função. Mas, poxa, você vai limitar a pessoa a só nomear a rua? Entende? Pode ter um impacto muito melhor do que hoje em dia. A gente pega e vê deputado Gilson Marques, por exemplo. É incrível. É mestre em Direito Constitucional, dá cada discurso lindo, fenomenal. Vejo todos que ele faz. E ele fala muito disso, que, poxa, a população brasileira como um todo espera muito pouco, entende? A gente pensa, poxa, se não roubar tá bom, já é um começo. E não é isso que acontece, não pode acontecer isso, entende? É a obrigação dele não roubar, é a função dele, está sendo pago para isso. Ele não tá lá porque ele é vizinho, entende? E a gente tem que ter esse senso. Vou até planejar um vídeo para isso. Val, a gente está se aproximando agora das 8 e eu tenho aula. Eu fico muito feliz com o nosso bate-papo de hoje. É um tema que eu gosto muito de falar por conta de já ter tido experiências em relação a isso, feito trabalhos científicos e tudo mais. E você é o cara ideal para conversar sobre isso, entende? Ninguém melhor que um professor de Libras, não é? Para discutir sobre inclusão. E eu queria te agradecer por ter dado o meu convite de estar aqui hoje. Sei que tem bastante gente ainda, 20 pessoas online, bastante gente mandando oi, mandando emojizinho. Eu fico bem feliz que tenha entrado. Você tem alguma coisa a falar? Não, eu quero agradecer mesmo, de verdade, a oportunidade. Normalmente eu apareço nos vídeos, mas eu apareço fazendo a interpretação. Né? Opinar é sempre bom para a gente poder somar as ideias. Né? Somar mesmo. Se a gente soma as ideias e talvez isso se torne funcional. Digo talvez porque sempre depende das decisões, aquilo que você comentou. Boas decisões, elas ocasionam bons resultados. Então, eu penso que se a gente tem uma boa decisão hoje, uma ideia firme sobre aquilo que deve ser feito, eu acredito que o resultado também é satisfatório.
Obrigado de verdade. Obrigado ao pessoal que está acompanhando. Ó. Obrigado de verdade. Gente, obrigado, viu? Quarta-feira tem mais, 7 horas. Obrigado por ter ficado até o final, pessoal. Ó. Rafaela, Valéria, Rafael, Eliane, Betinho, todo mundo, Larissa, Gabriel. Muito obrigado, viu, por terem participado, interagido como sempre também. Educadora fenomenal, me educou quando era criança. E tamo junto. Muito obrigado, viu, gente? Até mais, até a próxima. Falou, Val, fica com Deus. Como que é tchau em Libras? Como que é? Tchau. Tchau? Ah, tchau. tranquilo. Ó, tem um outro. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus Legal. abençoe a todos. Deus abençoe. Tchau.